Estados Unidos de Trump prepara a ação que vai quebrar as pernas do governo Lula, mas as consequências serão permanentes. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Mês passado eu trouxe uma notícia sobre o vazamento da espionagem da ABIN contra o Paraguai. Convocamos ao embaixador de Brasil em Paraguai, José Antônio Marcondes. Vocês devem lembrar desse caso. Naquela oportunidade, eu apontei fortes indícios que esse vazamento teria tido o dedo da CIA e faria parte de um escopo maior de operações contra o que é hoje um inimigo dos Estados Unidos. Por mais que saibamos que a direita brasileira seja alinhada com a direita americana, nós temos que ser realistas e constatar que quem comanda o Estado brasileiro hoje são inimigos dos Estados Unidos. Então é óbvio que geopoliticamente o Brasil passa a ser um inimigo. A declaração que Rubio deu hoje praticamente confirma que a CIA entrou em ação para melar o acordo que o Lula estava tentando fazer para comprar o excedente de energia do Paraguai. Lula estava espionando o Paraguai para conseguir que os paraguaios recebessem o mínimo possível pela venda do excedente de Itaipu. De repente, surge a notícia da espionagem da ABIN e as negociações desandam. Mas e o excedente da energia? O Paraguai não tem como colocar isso num saco e exportar por aí. Eis que surge a solução e, de certa forma, confirma que a CIA melou a espionagem da ABIN para conseguir interromper o acordo e, dessa forma, atingir os interesses dos Estados Unidos. E o Paraguai, por não se alinhar à China, vai sair ganhando muito nessa. Já vamos ver a declaração do Rubio. Você está gostando do novo formato do canal? Então seja um patrocinador desse projeto. Você apoiará uma estrutura com dublagens de conteúdo e edição para melhorar o entendimento visual. Só que não é só isso que você está patrocinando. Você também apoia a luta jurídica do Alan Frutuoso contra Alexandre de Moraes. O meu marido, Alan Frutuoso, foi preso por Alexandre de Moraes. Está até hoje usando uma tornozeleira e corre o risco de voltar para a prisão. O seu apoio, mais do que nunca, se faz fundamental. Para patrocinar esse projeto, basta usar a chave Pix ou acessar o QR Code que aparece aí na tela. Muito obrigada a todos vocês. Toda a operação da CIA para vazar a espionagem brasileira foi para conseguir isso aqui. E eu acredito que no campo da energia, isso realmente será o foco da política externa por um século. Um dos motivos que fazem a IA e seu desenvolvimento exigirem mais energia é a quantidade necessária. Para produzir IA e inovações impulsionadas por IA não há energia global suficiente para isso. Portanto, isso vai oferecer duas coisas: oportunidades estratégicas para países que conseguem fornecer energia de maneira eficiente e em grande quantidade. Isso será uma oportunidade para esses países se tornarem líderes em IA. Mas o outro lado é que isso vai afetar todos, pois usará esses recursos energéticos. Por isso precisamos estar presentes nas discussões sobre como, não só qual é nosso papel na energia, mas como podemos ajudar a investir ou fazer parcerias com países que têm energia. Por exemplo, o Paraguai tem uma usina hidrelétrica atualmente, e eles estavam em um contrato de longo prazo com o Brasil, onde eles vendiam a energia gerada. Esse acordo agora terminou. Eles estão tentando descobrir o que fazer com a eletricidade gerada pela hidrelétrica que não será mais enviada ao Brasil. Eles não podem colocar isso num tanque e exportar. Portanto, se alguém for inteligente, vai até o Paraguai e abrirá um centro de inteligência artificial. Na geopolítica, nada é por acaso. As empresas de IA americanas vão montar gigantescos data centers no Paraguai. E isso vai injetar bilhões na economia paraguaia. E o Brasil vai ficar chupando o dedo. E ainda verá o preço da conta de luz subir, já que não teremos mais o excedente paraguaio. Tudo isso porque o Brasil resolveu salvar a democracia do Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos de Trump estão fazendo uma forte operação silenciosa no Brasil. Trump não vai parar Alexandre de Moraes e Lula
falando coisas que a direita já denuncia há muito tempo. Eles vão minar pontes que atinjam a todos. Um outro exemplo claro dessa ação silenciosa é a própria visita do comandante militar do Sul. O vídeo de ontem foi sobre isso, mas um detalhe eu deixei de fora. No mesmo dia que chega o comandante, os Estados Unidos colocam uma recompensa de 60 milhões de reais para quem ajudar a interromper as ações do grupo de terror do Líbano, que atua na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. Pode parecer que isso é do nada, mas não é. Isso tem a ver com outro problema que Lula irá arcar. Muitos devem lembrar dos navios militares iranianos que aportaram no Rio de Janeiro. Militares brasileiros fizeram festa no navio iraniano. We had the Iranian warships that were making the global tour. They came into the hemisphere from the Pacific and tried to do port calls at numerous cities, and those were denied. And the frigate ended up doing a port call in Rio. Isso não foi esquecido. Essa recompensa oferecida por Marco Rubio faz parte de um escopo maior que vai penalizar diretamente o governo Lula. Reparem que a recompensa dos Estados Unidos não é para entregar uma pessoa específica. Eles querem informações sobre a estrutura da operação. Não soa meio esquisito para você? Eles estão oferecendo dinheiro para quem conseguir vincular as operações desse grupo com alguém. Quem seria esse alguém? As coisas estão muito longe de serem amigáveis para Lula e o STF. Os Estados Unidos, sabotando essa operação em Itaipu, ele coloca uma pressão econômica nas mãos do Lula. Mas, como eu falei na introdução, isso trará consequências para o povo brasileiro. Enquanto o povo paraguaio vai se beneficiar, o nosso vai sofrer por ter optado ficar do lado errado. Mas isso pode ser mudado no futuro, e para isso, os Estados Unidos teriam que restabelecer Bolsonaro como elegível e colocá-lo no poder. Aí eu te pergunto, você duvida das capacidades dos Estados Unidos? Já está mais do que provado que eles estão atuando no Brasil. Então aquela de que Trump não está nem aí, não cola. O Brasil é estratégico para os Estados Unidos. Se for necessário dar o governo para Bolsonaro, eles farão de alguma forma. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, quer cortar relações com Israel. Está claro a partir da discussão de hoje que há uma forte maioria a favor da revisão do artigo 2º do nosso acordo de associação com Israel. Assim, daremos início a este exercício e, nesse meio tempo, é responsabilidade de Israel liberar a ajuda humanitária. A nossa prioridade número 1 deve ser a salvação de vidas. Durante a mesma sessão no Senado que Rubio falou da questão da energia, ele também fez um alerta impactante. A Síria estaria a 2 semanas de uma guerra civil. Se você olhar para a história da região, quando a Síria está instável, a região se torna instável. E isso é sem dúvida verdade desde que a Primavera Árabe levou à revolta contra Assad, desestabilizando toda a região. E, honestamente,
A Síria virou um playground para jihadistas, como o ISIS e outros que a usaram para agir e desestabilizar seus aliados. Então você tem essa mudança em dezembro. E a minha perspectiva, que já discuti com muitos de vocês, é que a má notícia é que as figuras da autoridade de transição não passaram na checagem do FBI, certo? Eles têm um histórico complicado que entendemos. Mas, em contrapartida, se nós nos unirmos a eles, pode dar certo, pode não dar certo. Se não nos engajarmos com eles, é certo que não dará certo. Na verdade, nossa avaliação é que, francamente, a autoridade de transição, dadas as dificuldades que enfrentam, está a semanas, não muitos meses, de distância de um colapso iminente e uma guerra civil de grandes proporções, basicamente a divisão do país. A boa notícia é que há uma identidade nacional síria. É um dos lugares no Oriente Médio onde alauítas, druses, cristãos, sunitas e xiitas viveram juntos, e os curdos conviveram sob a bandeira de uma identidade síria, até que foi rompida por um açougueiro, Assad, que os colocou uns contra os outros. Assim, eles têm vários desafios. Primeira-dama da França adere à campanha de Janja. Messieurs, cher Janja, il y a quelques jours vous m'avez appelé et vous m'avez raconté l'histoire bouleversante de cette petite fille de 8 ans, décédée au Brésil, après avoir inhalé du déodorant en spray lors d'un défi lancé sur un réseau social. Ce drame n'est malheureusement pas isolé et nous faisons face à un fléau mondial et devons activement tout mettre en œuvre pour protéger nos enfants et nos adolescents. Lula e União Europeia são unha e carne. Afinal, de censura eles entendem bem. Na Romênia, Jorge Simeão entrou com um pedido de anulação das eleições deste final de semana. O motivo que ele usou foi o mesmo que usaram contra o partido dele em dezembro do ano passado: interferência externa. Já está mais do que comprovado que Macron interferiu nas eleições romenas através do seu embaixador, que chegou inclusive a ameaçar o prefeito da capital. Além dessa atuação do embaixador, o Serviço de Inteligência da França atuou para censurar a direita na véspera e no dia da eleição. O dono do Telegram, inclusive, foi ameaçado diretamente para censurar nacionalistas de direita. Diante de tantas provas de interferência da França, Simeão entrou com um pedido de anulação das eleições no Supremo de lá. Eles anularam uma eleição sob alegações de interferência russa. Nunca conseguiram provar nada. Agora que existem provas da interferência da França, será que farão algo? Eu duvido muito, mas está noticiado para ficar o registro. Advogado de coronel tem postura altiva durante defesa do seu cliente no julgamento do golpe. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora, e naquele dia, esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. Não era ele, ministro Fux. Não era ele. Com muita dificuldade, nós da defesa conseguimos acessar o RAP do preso com o celular apreendido. Excelências, na hora e no dia que a Polícia Federal fala que o coronel Rodrigo Azevedo estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, ele estava pedindo um RAP para jantar com a sua família no seu aniversário. Mas que investigação é essa? Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal fala: Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes. Fala. Falar até papagaio fala. Qualquer um fala. Em Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. Não estamos aqui em um processo de Código de Defesa do Consumidor que o ônus da prova é invertido. A acusação quer que provemos a inocência? Pois bem, provei. Por isso que essa denúncia tem que ser rejeitada. Porque eu não estou pugnando aqui em dúbio pro réu.
Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Com provas. Com provas. Após a sessão, o advogado ainda denunciou as opressões que sofreu dentro da corte. E vejam só, o STF se deu ao trabalho de ir lá respondê-lo. Ontem, o general Freire Gomes desmentiu muitas versões da Polícia Federal, o que deixou Moraes enfurecido. Em determinado momento, o ministro chamou o tribunal de dele. E, de fato, eu tendo a concordar. Parece realmente que o STF é dele, já que ninguém tem coragem para peitá-lo decentemente. Agora,